Olá, você aí que nos acompanha aqui no canal da agência MTV. Chegou o momento da sua decisão, o momento de você se preparar para uma nova fase profissional na sua vida e ir definitivamente trabalhar fora do país, assim como está fazendo o Henrique, lá de Lages, indo trabalhar nos Estados Unidos. Ele que acabou de passar numa entrevista de emprego lá para trabalhar na cidade de Daniel Island, na Carolina do Sul. Vai trabalhar com jardinagem, ganhar em dólar e viver uma nova experiência profissional na sua vida. Você que está assistindo esse vídeo, nos acompanha aqui no canal da agência MTV. Hoje é o dia 18 de novembro de 2021 e hoje nós vamos conhecer a história desse rapaz que mora em Lages, tem 24 anos, descendente de alemães e que está indo trabalhar nos Estados Unidos, junto com praticamente toda a sua família. Eu estou falando com Heinrich Kotterman Conrad. É mais ou menos isso. O Henrique Conrad, os mais próximos, o pessoal que conhece ele, vai ficar mais fácil, né? Então, tudo bem, Henrique? Como você está? Como estão os preparativos para essa viagem, para ir trabalhar fora? Tudo certo, tá na correria, porque foi realmente mais rápido do que a gente esperava, né, cara? Então, aí a gente agora tá correndo atrás do relógio aí para deixar tudo em dia. Legal, legal. Você que nos acompanha aqui no canal da Agência MTV, o Henrique, ele é praticamente irmão de criação do Eduardo, né? Que a gente entrevistou o pai, o Ricardo aqui também. Então, vão os três juntos trabalhar uma empresa de jardinagem lá na Carolina do Sul, com visto, com documentação, com alojamento, com pagamento, com tudo certinho, sem problema nenhum, com viagem, tudo certo, programação intensa para os próximos dias aí, para todo esse pessoal que passou aqui através da agência MTV, nessa entrevista de emprego. Henrique, me conta o seguinte, como surgiu o desejo de trabalhar fora do país? Então, me surgiu o desejo de ir embora no final do ano passado, 2020, que eu saí do meu último emprego, e aí eu decidi que era a hora de ir embora do Brasil, eu já tava com essa ideia. A minha primeira opção para ir embora era a Nova Zelândia, era um país que eu estava estudando, né? Mas aí conversando bastante com o Eduardo e tal, ele também, ele sempre teve a ideia de ir para os Estados Unidos, como até ele falou na entrevista dele, né? Uhum. E aí ele acabou me convencendo a mudar de rumo, e aí a gente optou, né? A gente está indo junto agora para lá, graças a Deus deu certo, foi bem rápida, todos os trâmites aí, entrevista, enfim, o agenciamento, né, foi bem eficiente. Então, a ideia simplesmente surgiu no ano passado, como eu estava te falando, surgiu do ano passado, depois que eu saí do emprego, e aí, buscando os rumos, acabou dando certo os Estados Unidos. Muito bem. E o que você fazia exatamente antes de começar nesse novo emprego, antes de você decidir trabalhar fora? Qual era a sua atividade aqui no Brasil? Eu trabalhava na mesma empresa que o Eduardo, eu trabalhava em Ponta Grossa, no Paraná, Certo? e aí era colega dele de trabalho, ele era coordenador aqui em Lages, eu era coordenador de logística lá em Ponta Grossa, numa fábrica da Ambev, para uma empresa terceirizada que a gente prestava serviço para Ambev. E aí eu ficava sediado em Ponta Grossa, no Paraná. E trabalhava quantas horas por dia? Tinha família por lá? Como que era a sua rotina? Não, cara, a minha família é toda de Lages e do Rio Grande do Sul, e eu trabalhava, cara, por volta de 10 a 12 horas por dia, assim, e de segunda a domingo, praticamente. Porque trabalhar numa fábrica é bem intenso, ainda mais na Ambev. A gente tinha, a operação que eu cuidava lá, ela tinha aproximadamente 70 funcionários, estava rodando 3 turnos por dia, 24 horas, 7 dias por semana. Então, demandava bastante atenção. E mesmo que a gente não fosse para a fábrica, assim, em loco, tinha que acabar cuidando de uma coisa ou outra. Então, era bem intenso, assim. Puxado, né? Mesmo na pandemia, o setor de bebidas, eu estava lendo esses dias, sou jornalista, costumo ficar lendo tudo, né? Então,
O setor de bebidas e comidas da pandemia subiu mais de 30%, né? Então, É, prestação de teve serviço de um... entrega de comida e alimentos, você imagina, não parou, foi o que mais cresceu no Não. país, né, nesse momento de crise. Então, você imagina o trabalho que o Henrique estava tendo lá, né, em Ponta Grossa, Ponta Grossa. Realmente foi um desafio grande, ainda mais com a pandemia, né? Foi mais um fator aí para... Ainda mais. Manter a atividade interna, ainda mais com a pandemia. Um trabalho realmente estressante. Antes de você trabalhar lá, você cursou, fez alguma faculdade? O que você fazia? Não, eu comecei a trabalhar lá com 19 anos, né, cara? E aí, eu, eu entrei na faculdade em Direito aqui, com 17 anos, e aí foi onde eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, e aí eu logo já fui para Ponta Grossa, daí Ponta com Grossa. Você 19. queria cursar direito, é isso? Na verdade, eu cursei um pouco de engenharia também, cursei direito e cursei economia também. No Paraná, eu cursei economia, Legal. mas não me formei em nada. Mas tem o conhecimento de todas, isso que importa. Né? É, O a gente não perde. Né? Cursou várias coisas. Eu cursei muitas coisas também. Né? Me formei em uma, mas eu cursei bastante coisa. É assim que funciona a vida, é assim que as coisas vão se agilizando. Me diga o seguinte, e aí você trabalhava junto com o Eduardo, e aí tinha essa ideia de ir para Nova Zelândia, e é, lá em Ponta Grossa eu tive, como o trabalho era esgotante, assim, né, cara, eu tive ideia de ir para vários lugares. Eu pensei em ir para Nova Zelândia, eu pensei em ir para Portugal. Eu tenho uma tia que mora na Áustria, né? Até cogitei ir morar para lá, mas, enfim, como eu te falei, eu estava cogitando ir para fora, ir para vários lugares, e aí, no fim das contas, acabou que deu certo o caminho dos Estados Unidos. bacana. Agora, na adolescência, você estudava o quê? Você gostava de assistir que tipo de filme? Você gostava de futebol? Como que era? Então, cara, eu gosto de futebol, eu gosto mais de conhecer sobre futebol, enfim, do que propriamente assistir, mas eu gosto, sim. Mas Gosto de você é assistir, assisto o flamenguista jogo. também, igual a Sou, família. sou flamenguista, então. Esse monte de Tiergar tem a porra. E, cara, eu gosto de ver, pô, filme durante um bom tempo, assim, foi meu hobby. Então, eu assisti muito filme, assim, muito filme mesmo. Gosto de assistir filme, eu sempre gostei muito, assim, Tá? muito mesmo. Você fez algum curso, sabe falar inglês, espanhol? Como que foi essa formação sua? Então, cara, eu comecei a aprender inglês, mas eu tenho um hobby de estudar história, né, cara? Eu gosto muito de estudar história. Não que eu seja um profundo conhecedor, mas é uma coisa que eu gosto. E o conhecimento em português, ele é estreito, né, cara? Então, tudo que você vai... Qualquer assunto que você for estudar, se você for olhar em inglês, ele vai te dar um leque bizarramente maior, né? Então, eu acabei por uma necessidade de hobby e aprender inglês, né? Então, E aprendendo só. eu estudei em alguns cursos durante um bom tempo, assim, durante a minha adolescência, porque eu sempre fui muito mal em inglês no colégio, muito, muito mal mesmo. Quase reprovei em inglês no colégio, mas aí acabei entrando em curso de inglês para não reprovar, e aí acabei que fui aprendendo, e eu não que eu fale muito bem, assim, mas eu consigo entender perfeitamente. Se você falar comigo e ler, eu consigo ler também perfeitamente, assim. Muito bom. Se vocês ouviram um choro de nenê, né? Você que está assistindo esse vídeo, se vocês ouviram um choro de nenê, minha filha que ela acordou aqui bem na hora da entrevista, e como eu não quero tomar muito tempo do Henrique, está ficando corrido, falei, não, vamos com choro mesmo, vamos com choro da Aurora mesmo, e vamos em frente, tá certo? Mas é assim que é, a vida que segue. Então você começou a estudar inglês porque ia mal na escola e se interessava por fatos históricos, conhecimento histórico, que isso agrega bastante na hora de você pesquisar, ler, estudar, ver um filme em inglês. É muito diferente você ver um filme com dublagem ou legendado. Até tem Né? isso também, né, cara? Tu vai olhar um filme em inglês dublado, Perde um pouco. perde a essência do filme. E legendado, você ia assistir um filme, eu não gosto de legenda, mas porque eu fico lendo.
Então, não fico vendo o filme, a atuação do ator, o cenário, a música você ouve, né? Mas você fica lendo, né? Então, poxa, né? Então, estudar inglês para você foi esse método que você encontrou para satisfazer o seu hobby e ir melhor na escola. Muito bem. E como foi sua criação exatamente? Seus pais, sua mãe? É, uma família normal também. Meu pai, ele tinha uma loja de material de construção que depois de 20 e poucos anos ele acabou fechando. E aí ele desde muito cedo ele me levava para trabalhar com ele, de muito cedo assim, desde que eu me conheço por gente, tipo 7, 8 anos assim, ele já me levava para pelo menos ajudar a pegar um telefone para ele assim, foi o começo quando eu era criança. Então, sempre mesmo que não seja um trabalho profissional assim, eu considero que eu trabalho desde que eu me conheço por gente, porque meu pai sempre me puxou para isso. E aí, minha mãe sempre também ajudou ele na loja, né, que eles tinham, e aí é isso, normal, assim, uma família normal, Entendi, bacana. trabalhava. E aí, nesse mundo do trabalho, você decidiu conversar com seu amigo, você já tinha uma perspectiva de sair do país, tal, aí conversando com seu amigo, deu certo de ir para os Estados Unidos. Como foi o processo de agenciamento? Como que você... O Eduardo virou para você e falou, não, tem a MTV, cara, pô, é muito legal essa agência. Na verdade, não, Como que cara, foi? o Eduardo me chamou um dia lá para casa e me disse o seguinte, ó, cara, eu já comprei, tá aqui o teu pacote e a gente está indo junto para os Estados Unidos quando der certo. Já tá pago, o negócio é assim, assado. Eu falei, cara, mas da onde que você conheceu esse negócio? Como é que é e tal? Daí eu falei, como é que funciona e tal? Eu fiquei assim, porque, tipo, eu não tava meio despreparado para essa informação, né? E aí ele, não, cara, já li, já estudei um monte sobre o assunto, esse aqui. Eu falei, cara, mas eu não conheço a empresa, como é que é? Daí, cara, eu conheço, é assim. Aí, como eu confio nele, né, tá bom, então, se você decidiu, vamos junto aí, tá, beleza, concordamos, então. Cara, Mas, cara, assim, agora, uma coisa que realmente me surpreendeu, assim, apesar de eu não ter tido escolha, participar do processo de escolha, mas uma coisa que realmente me impressionou foi a agilidade e a eficiência na comunicação, assim, sabe, cara? Porque, pô, faz muito pouco tempo que o Eduardo contratou o serviço que a gente foi por ter as primeiras conversas, ó, tal, como é que funciona. Logo já tinha um e-mail marcando entrevista, uma, duas, um contato bem direto, assim. Então, cara, é um serviço que realmente eu não esperava, não conhecia esse tipo de serviço, não tinha a mínima ideia de que existia. você é o terceiro que eu converso dessa trilogia. Então, eu conversei com o Eduardo, conversei com o Ricardo, agora conversei com o Henrique. E é impressionante, porque o Eduardo ele teve a ideia, foi no meio de novembro, não, um pouco antes, ele começou a pesquisar algumas agências, foi entendendo. Chegou para o Marcelo, falou: não, é assim, não, eu já sei, já sei, me dá aqui, só que eu tenho dois caronas. Como assim? Ah, tenho duas pessoas. E não avisou as outras pessoas. Ele não avisou a gente que a gente Agora eu ia tô junto, mas sabendo disso, cara. Eu devia ter falado isso na conversa que eu tive com ele lá atrás, uns dias atrás aí. Eu devia ter falado para ele, mas Eduardo, você não avisou as pessoas. Não, ele não avisou as pessoas, ele avisou o Marcelo. Marcelo, tem duas pessoas, dois caras que vão comigo. Ah, tudo bem, aí, Marcelo, beleza, né? Aí só que ele esqueceu. não, e mais do que isso, ele Não, já no telefone pagou ele sem a gente avisou. saber também. Ah, isso é Ele sensacional. já, ele já pagou sem a gente saber, inclusive. Ele já estava pago quando eu fiquei sabendo. Essa é a melhor parte da história, cara. Não, vai comigo, acabou. Ei, comigo, vai comigo, como que é assim, assim. Pô, cara, meu Deus, meu Deus. Mas, enfim, demonstra que o cara confiou no processo e entendeu como funciona. Né, tal. Sim. Mas é muito boa essa história. Né? E eu só não contei para os caras que eles vão comigo, mas tá pago, tá tudo certo. Pô, massa. Né? Isso comigo não acontece, mas com vocês está acontecendo. Muito É bem. que nem a história, eu vou casar com aquela menina, ela só não sabe ainda, mas eu vou casar com ela. Eduardo. Eu, ultimamente, estou dizendo assim: eu vou ganhar na Mega Sena. A Caixa não sabe ainda, mas eu vou ganhar. É, é A bem isso Caixa aí. não sabe. Uma hora eu ganho. É Tá bem isso certo. aí. E vocês ganharam na Mega Sena, o Eduardo está levando a família toda para trabalhar nos Estados Unidos. Mas aí ele deu alguma ficha, você chegou a conversar com o Marcelo, como foi esse processo? Depois. Como o Eduardo estava intermediando tudo, né, cara? Eu tava muito. O contato dele.
Porque é engraçado, ele falou, eu vi a entrevista dele ontem, ele falou um negócio e eu concordo com ele, a gente pensa igual nisso, é que, cara, se tem uma pessoa que sabe fazer o negócio, a gente não precisa se meter, sabe? A gente só precisa, deixa a pessoa fazer e aí como a pessoa que eu já estava fazendo era o Eduardo com o cara, então, já que é o Eduardo, tô conversando com ele, eu vou centralizar no Eduardo, fica uma pessoa só, e aí facilita o processo, porque daí muita conversa paralela, cara, nunca dá certo no processo, né? Então, um fala uma coisa, outro fala outra, outro não sei o quê. Então, como a pessoa era central ali, era o Eduardo, então deixa que ele tá resolvendo. Aí eu mandei, eu conversei muito pouco com o Marcelo, eu falei com ele, mandei minha ficha para ele, que o Eduardo mandou um e-mail, alguma coisa ou outra, mas assim, como eu te falei, a pessoa central era a comunicação, ficou focado entre Marcelo e Eduardo, aí eles resolveram tudo, né? Maravilha, sensacional. A metodologia alemã de resolver as coisas muito rápido, né? Metodologia é tudo nessa vida, meu cara. Mas para você preencher a ficha, para você, sei lá, você teve alguma dúvida, você mesmo foi pesquisar em algum momento na internet, como foi isso? Cara, porque na verdade, assim, o Eduardo já tinha preenchido a dele, aí quando Ele ele me lascou a vida, contou, quando ele me contou que já tinha comprado, ele já estava com a ficha preenchida, inclusive, já tinha até mandado. Aí eu já, tipo, só olhei o que ele tinha feito ali, peguei de base e foi. Ah, só faltou o Eduardo preencher a sua ficha também, né? Só o que Só faltou faltou mesmo. fazer isso. Tá certo. Bom, assim que é um método, metodologia, processo, vai que vai, segue o fluxo. Muito bem. Uhum. E quando você sabia que a vaga era para jardinagem, você sabia que ia trabalhar com esse tipo de... Eu imaginava qual era o tipo de trabalho, né, que a gente ia para ir, né, enfim, é a realidade, é só enxergar o que a gente tá diante dos olhos, né? Mas tinha outras vagas, ele que nem, ele teve uma oportunidade para ir para um hotel, teve outra oportunidade para ir, enfim, para não sei aonde, e acabou que deu certo em grupo, né, de ir para essa, que a gente fez até, na hora de fazer a entrevista, a gente fez a entrevista coletiva, e aí nós três fizemos junto a entrevista e deu certo, porque eu entendo o inglês, o Eduardo entende o espanhol ali, e aí a gente consegue se comunicar meio com qualquer tipo de pessoa lá, né? E aí Olha, sensacional. e aí a gente não vai ter tanto problema de comunicação. Pode ter uma pessoa, um encarregado nosso lá que vai falar espanhol, um encarregado nosso lá que vai falar inglês, e aí por isso eu acho que isso foi uma coisa que facilitou assim, para a gente conseguir ir junto. Não, muito, muito sensacional. É um caso muito legal e é bacana a gente mostrar aqui no canal da agência, porque às vezes a gente não acredita que essas coisas acontecem, né? Você recebeu a notícia que estava agenciado aqui no começo de novembro, mas Né? no É. final de novembro já está preparando as malas para viajar, né? Esse processo para você, para sua família, foi como que você falou isso com eles? Como foi para você? Então, cara, eu tô esperando os últimos detalhes darem certos, assim, eu já falei para minha mãe, ó, mãe, eu tô fazendo isso assim, eu tô com os planos, se der certo, é para ir embora no começo de dezembro e tal, mas enfim, quando efetivamente a gente tiver com a passagem comprada, eu vou chegar, ó, tô indo tal dia, até para comunicar de uma maneira precisa, né? Ah, tô indo tal dia, é assim que vai funcionar. Senão, porque não depende só da gente, não depende da gente, depende também do governo americano, né? Então, eu estou considerando esse fator ainda para eu. O pessoal que está assistindo esse vídeo funciona assim, né? Então, ó, a MTV, ela capta, através do Marcelo, do conhecimento que ele tem no exterior, ele capta essas empresas e a necessidade dessas empresas em ter o trabalhador em vários campos, é no hotel, é numa fazenda, ou mesmo para trabalhar em jardinagem dentro da cidade, em áreas públicas, etc. Ele capta essas vagas, capta também as pessoas interessadas nessas vagas aqui no Brasil, em todas as partes do país, no sul, no sudeste, no norte, no nordeste, e oferece essas vagas para o empregador. Aí ele faz a junção, né, faz as entrevistas, aí o pessoal conversa em espanhol e inglês, e depois, logo em seguida, os aprovados, começa um processo de imigração. Ou seja, é necessária a documentação, visto H2A, visto H2B,
para entrar nos Estados Unidos para trabalhar tranquilamente e não ter problema, através de um contrato de trabalho que o governo dos Estados Unidos propõe, né, para essas empresas prestadoras de serviços, seja em hotéis, cuidadora de idosos, babás, trabalhar em jardinagem, etc. E aí, o governo agora, com a pandemia, vamos colocar assim, talvez não seja, mas com o cenário pandêmico estabilizado, o governo americano está abrindo as portas de novo e as oportunidades estão aparecendo. Então, por exemplo, o pessoal de Lages, o Eduardo, o Ricardo e o Henrique, entraram na hora certa, no momento certo, onde a agência MTV tinha 10 vagas abertas para trabalhar com essa empresa lá na Carolina do Sul, na cidade de Daniel Island. Então, você procura aí na internet, Daniel Island, um lugar lindíssimo. E aí, tinha 10 vagas. O Marcelo fez um recrutamento para aquele pessoal que ele tem em mãos, né, que tem o perfil daquilo, colocou em contato e tal. E o pessoal de Lages entrou no agenciamento justamente nesse momento e conseguiu a entrevista muito rápido. O Henrique está contando que fez, tinha outras oportunidades para ir para o hotel, tal, não sei o quê, mas preferiram ir todos juntos nessa oportunidade. Todos passaram e todos estão em processo de conseguir o visto de trabalho e as passagens chegarem. E a perspectiva é que no começo de dezembro esse grupo esteja embarcando para os Estados Unidos. Então, ainda tem um trâmite burocrático, mas a gente está explicando isso porque para a pessoa que está interessada, o momento é agora. Uma pessoa que tem esse plano, olha, sair do meu emprego, ou me mandar embora, ou quero para realizar esse sonho, o momento é agora. As vagas estão surgindo agora, seja nos Estados Unidos, seja no Oriente Médio, seja na Europa, em várias regiões do mundo, as vagas estão surgindo agora com esse quadro pandêmico um pouco mais estabilizado. A gente vê a Alemanha, a Holanda, principalmente na Europa, com muitos casos ainda tal, mas em outras regiões do mundo, a pandemia está começando a se estabilizar. Não estou dizendo que está caindo, que vai acabar, não é isso. É que ela está se estabilizando e as pessoas estão tendo condições de continuar a sua rotina de trabalho, seja no hotel ou numa fazenda. Então, as oportunidades estão aparecendo. É um momento de aquecimento do trabalho, do mercado de trabalho para quem se interessa por trabalhar fora do país. Tá certo? Então, colocando esse cenário para a gente fechar um pouco esse assunto, é isso que está acontecendo agora. Ah, aconteceu com o Henrique, mas é um cara de sorte. Não, como ele disse, é só enxergar o que está na sua frente. O mercado está se abrindo, as oportunidades estão. Eu vejo, eu tenho acompanhado bastante as notícias dos Estados Unidos, assim, até porque, que nem eu te falei, um dos assuntos que me interessa é a economia, cara, e assim, a gente só vê notícia de falta de mão de obra. Assim. Só o que vê é notícia de falta de mão de obra e no mundo inteiro, né, cara? Os Estados Unidos está sendo bem impactado, óbvio. Eu acho que é um dos países que mais está com mão de obra faltando, mas a gente vê notícia da Inglaterra, a gente vê notícia do Oriente Médio, a gente vê notícia da Europa de uma maneira geral, e é faltando gente para trabalhar em muito lugar mesmo. Muito lugar. E outra, fazendo um estudo mais aprofundado da realidade mundial hoje, a gente está vivendo um momento de transição de matriz energética. O Henrique talvez saiba o que é isso, mas para você que está em casa, saber o que é mudança de matriz energética. A gente está saindo do conceito de energia através do petróleo e vai virar tudo elétrico. Basicamente, é isso que está acontecendo. E aí o preço do petróleo sobe, os carros sobem, tudo vai subir, a energia elétrica sobe também, tudo sobe. Para quê? Para que essas grandes corporações tenham dinheiro e consigam fazer essa transformação nos próximos 20, 30 anos. Ou seja, quando você investe numa transformação de matriz energética mundial, todos os setores precisam estar plenos em funcionamento. Para não faltar comida, para não faltar serviço, para não faltar utilidade pública, etc, 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 etc. Isso é um fator. E concomitantemente com isso, só para complementar, é que a agricultura também está cada vez mais dependente de eletricidade, tudo está cada vez mais dependente de eletricidade. Então, por isso que precisa de tudo. Exato. A China precisa comer, os Estados Unidos precisa comer, a Rússia, que é populosa, precisa comer, a Índia precisa comer. Então, as pessoas precisam continuar plantando, o serviço continua precisando. E a expansão disso é fantástica. O Henrique gosta de história. Isso ocorreu nos Estados Unidos, a transformação do óleo de baleia saindo, quando começou a iluminação elétrica, tal, essa coisa. Rockefeller, né? Começou a se transformar. O óleo de baleia para o petróleo. Então, tem até o Moby Dick, que é mais ou menos
Mais ou menos nessa época que o filme Moby Dick mostra isso, a última cena do filme Moby Dick mostra isso, né? Ele fala, o óleo agora vem da terra. Como assim o óleo vem da terra? A gente caçava baleias para ter óleo. Não, o óleo vem da terra, que é o início da transformação, da mecanização através do petróleo. Bom, mas eu quero dizer isso, que é o seguinte, o mundo está se transformando muito rápido e os serviços precisam estar plenos para essa nova matriz energética, ela ser teoricamente sustentável, etc, etc. Você vê o mundo dessa forma também, Henrique, ou não? Claro, até acompanhando as notícias da Alemanha, eles inclusive desativaram todas as usinas nucleares deles em 2020, né? Então, é, e mais uma escassez, mais um fator para aumentar a escassez de oferta elétrica, oferta energética aí. Então, isso é realmente importante, tanto em todas as cadeias de produção, e concordo, isso vai aumentar uma demanda, de uma maneira geral, por um emprego muito grande, porque, que nem você falou, não pode se olhar, por que isso tem a ver? Isso realmente impacta em toda a cadeia de produção, né? Em todas as cadeias de produção, desde eletricidade, tudo você vai precisar fazer eletricidade. Você vai uma fábrica de cerveja, usa eletricidade. Uma fábrica de carro, usa eletricidade. Uma fábrica até os carros, daqui a pouco, até com os carros elétricos aí, com Tesla e tal, usam eletricidade. Então, realmente, isso impacta muito, né? Muito mesmo. Está transformando, né? Está transformando isso. E aí, em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, a mão de obra está sendo focada nesse período em tecnologia, né? Em tecnologia mesmo, e especializada. Tá? Para quem fica os outros empregos, como prestação de serviços, por exemplo, em hotéis e fazendas? Não tem. Então, o pessoal fala que não gosta de mexicanos, de imigrantes, mas não é isso. O governo americano tem linhas, tem modos de trazer trabalhadores, porque falta mão de obra nesses setores, porque a mão de obra deles está concentrada em outros setores, que é basicamente nessa transformação de matriz energética. Ou seja, cara, é tão grande, é tão maluco ficar estudando o que está acontecendo agora, porque as oportunidades realmente estão E eu boas vou para quem só quer. acrescentar um ponto que você está falando, que o governo americano está dando benefícios absurdos assim para a população, né? Que está desincentivando a galera a trabalhar também, porque eles estão ganhando lá 400, US$ 500 por mês para ficar parado em casa, então isso desencoraja para que o cara vai procurar emprego se está ficando em casa, né? E eu vejo uma das reclamações, assim, de uma maneira econômica geral, é isso, os incentivos que o governo está dando tanto incentivo para as pessoas por causa da pandemia, que isso está ajudando na escassez de mão de obra. Então, realmente, agora é a hora, porque depois acaba esses incentivos, a galera busca, volta a trabalhar e tal, então capaz de perder uma oportunidade por conta disso, porque realmente o melhor momento para ir embora é agora. É agora, em vários cantos do mundo, inclusive. Meu amigo Henrique, desculpa falar tanto, você que está assistindo esse vídeo em casa, desculpa eu falar tanto, mas eu achei que seria interessante para entender, né? Para entender o momento que a gente está vivendo. Aí, o que você pretende fazer daqui para frente? Antes disso, uma pergunta sobre a entrevista. Teve alguma dificuldade na entrevista? Um falava inglês, outro falava espanhol, mas assim, vocês se ajudaram muito. Mas teve alguma dificuldade de trâmite na entrevista? Acessar um e-mail? Como que foi isso para você? Não, cara, foi tudo muito tranquilo, assim, muito tranquilo. Um dia o Eduardo veio aqui em casa, outro dia a gente foi na casa dele e veio, cara, foi muito simples, assim, como eu te falei, como a gente fez. Quando era uma entrevista em inglês, eu traduzia para ele, e aí, quando não precisava, e aí resolvia-se de uma maneira muito mais fácil. Então, cara, em relação aos trâmites, assim, impressionantemente fácil, assim, realmente. Bacana. E o que você pretende fazer, né, em termos daqui para frente? Só um comparativo. Tanto que você vai receber lá é comparativo com o que você recebia aqui em Ponta Grossa ou é maior? Assim, meu salário aqui no Brasil não era um salário ruim, sabe? Não era um salário ruim, mas obviamente vai ser muito maior, menor do que eu vou ganhar lá, né? Porque se a gente converter, assim, não tem nem como comparar, né? O que você para ganhar lá nos Estados Unidos e ganhar em real, que realmente não tem como. Mas o que não se deve comparar, né? Porque o poder de compra de um americano médio ou de uma pessoa que mora nos Estados Unidos média, o que ela pode comprar com o salário dela é muito mais amplo,
muito mais abrangente do que a gente consegue comprar aqui no Brasil. Então, eu acho que é praticamente impossível você se manter com um salário mínimo ou algo perto disso aqui no Brasil, né? E lá nos Estados Unidos é bem inviável você se manter assim, né, cara? Então, é, eu realmente, isso é um dos fatores que atrai para fora, né? Porque se não tivesse uma vantagem tão grande assim, também, porque realmente é uma decisão importante na vida de uma pessoa. Você está saindo do teu país, eu vou para muitos quilômetros, milhares de quilômetros da minha família, né, das minhas irmãs, pai, mãe e tal. Então, se a gente não coloca na balança e na hora de pesar, não, o lado financeiro não ajude muito, né? Então, não é uma escolha que a gente não, que eu não tomaria. Mas como tem uma série de vantagens, né, cara? Tem o fato de legal, que é, na minha visão, é o primeiro cheque, assim, que se deve fazer. Pô, eu tô indo para um país que tem um histórico muito grande de deportar, que tem um tratamento com imigrantes legais bizarro. Agora, eu ilegal, opa, aí é outra coisa, é um tratamento já completamente diferente, que nem você falou, o governo americano é que não goste dos imigrantes, mas é que, pô, tem tantos meios, tem os meios certos para fazer um negócio, né, cara? Então, eu acho que isso é uma coisa que compensa demais. O primeiro fator é o fato de legal. O segundo fator é o aspecto financeiro, que a gente vai para lá para mudar de patamar, né? É o que eu imagino, é realmente mudar de patamar. Claro, é um trabalho diferente, mas braçal, mas, cara, é uma questão de perspectiva, porque o nível de estresse, o nível de trabalho que eu tinha aqui no Brasil, com toda certeza vai ser igual ou até menor do que lá nos Estados Unidos. Maior, no caso, lá nos Estados Unidos vai ser melhor, né? Então, E a eu perspectiva? realmente acho que é uma. É. A perspectiva ficar muito tempo, se estabilizar por lá, juntar uma grana por Cara, eu lá, tenho a mandar intenção dinheiro para hoje. cá, qualquer Hoje perspectiva. eu tenho a intenção de voltar para o Brasil daqui 4, 5 anos, assim, né? Mas hoje, né? Eu não sei, de repente, quando chegar lá nos 4, 5 anos, eu vou, ou até antes, ou de repente depois, eu não sei. Mas o meu projeto inicial de ir para fora é esse, de 4, 5 anos, juntar o máximo de dinheiro possível e voltar para o Brasil depois. Muito bom. Aproveitar enquanto não tem família, filho e tudo para poder fazer isso, né, cara? Porque, Também. Essa parte facilita a perspectiva. Muito bom. né? Se uma pessoa imaginar que ela está indecisa, vou ou não vou, aposto ou não aposto nisso, o que você diria para essa pessoa? Cara, eu diria o seguinte, como eu falo com alguns amigos meus, eu não deixo o medo atrapalhar, assim, porque eu não posso simplesmente dizer para a pessoa, vá porque vai ser melhor para ti, ou não vá porque vai ser melhor para ti, porque cada um tem que tomar a sua decisão. Eu acho que em certa maneira, é muito errado a gente querer influenciar as pessoas, mas, levando em consideração tudo isso, cara, todos os aspectos positivos, não deixar o medo atrapalhar a decisão, porque tem muitas pessoas que, eu deixo de ir porque eu não falo inglês, eu vou deixar de ir porque eu não sei, enfim, por qualquer outro empecilho no meio do caminho. E eu diria que, cara, não deixa o medo atrapalhar, porque as oportunidades estão aí, que nem você já falou bastante, a gente está tendo uma demanda grande por emprego. Eu fiz a minha avaliação e vi que, cara, é a melhor decisão possível. E ainda assim contar os aspectos políticos que a gente vai enfrentar no Brasil o ano que vem, que, né, vai ser complicado. Então, vendo tudo isso, eu decidi, cara, agora não me satisfaz o lugar que eu tô. E uma coisa que eu vejo, assim, e me incomoda um pouco, é que, tipo, cara, se tu tá num lugar que não tá te fazendo bem, não tá legal, você tem que buscar mudar o lugar ou você sair para outro lugar. Não adianta, às vezes, a gente não vai conseguir mudar o Brasil. Eu não vou conseguir mudar o Brasil. Então, já que não me serve o modelo que tá agora, eu vou buscar um modelo melhor lá fora. E aí aproveitar que tem uma oportunidade muito boa agora, né? Muito bom, muito bom. Não deixar o medo, né, influenciar isso para qualquer aspecto da nossa vida. Uma decisão de trabalho fora, uma decisão de relacionamento, uma decisão até pessoal, de mudança de hábito ou não, uma decisão, né? Importante essa, né? Não deixar o medo. O medo é bom, o medo faz com que a gente tenha
um parâmetro equilibrado. Coragem é melhor ainda, né? Mas não deixar ele influenciar, né, nesse momento. Mas não sei se vai dar certo. Pô, vai dar certo, porque é o momento, né? E acredito em você, se tem esperança, acredito em você, assim como esse pessoal lá de Lages, né? Eu acabo a trilogia aqui da família Tiergarten, junto com o Henrik Conrad, né? Todo esse pessoal alemão do sul do país, gente boa pra caramba. Muito obrigado pelo papo, Henrique. Você é um cara sensacional, equilibrado, conhecedor de história. Qual parte da história eu fiquei aqui intrigado? Que parte da história você gosta mais? Cara, eu gosto muito de estudar sobre Império Romano, assim, é uma coisa que me cativa os olhos, assim, é uma coisa que realmente me debruça com gosto, assim, até, enfim, comecei a ler um livro hoje de novo sobre o assunto, do Adrian Goldsworth, cara, um dos melhores escritores sobre o assunto, eu recomendo você buscar o cara, assim, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Bacana. Especialista em Império Romano. Eu sou fanático por história também. E o melhor momento da história que eu gosto é a Primeira e Segunda Guerras Mundiais da Europa. Eu sou fanático por isso. Eu assisto todos os filmes, eu leio todos os livros, eu vejo todos os artigos. Eu sou fanático. Eu sei o nome de tanque de guerra, eu sei o nome de avião, eu sei o nome de roupa, eu sei o nome da bota que os caras usavam. É sensacional. Eu gosto. Mas Império Romano também é uma especialidade minha. Morei na Itália um tempo, então eu tive a oportunidade de visitar os lugares e conhecer aquelas histórias todas, né, de Coliseu, dos imperadores, a expansão do Império, as guerras, né, com os germânicos, né, a guerra com os germânicos, o povo bárbaro germânico era tudo louco, né, formaram aqueles impérios ali da Áustria, enfim, é muito legal essa parte da história, eu sou fanático por isso. O Henrique, um rapaz que cresceu ali, né, junto com o seu pai, que fazia mesmo o que seu pai fazia? Hã? Tinha uma loja de material de construção. Loja de material de construção, vai construir a sua vida agora, a sua vida profissional nos Estados Unidos. Né? Ele, que é amigo da família Tiergarten, praticamente irmão do Eduardo, que contratou o serviço da agência MTV sem ele saber, essa história é a melhor. Né? E vai junto com o Ricardo, Eduardo e Henrique dos Estados Unidos, um grupo familiar que vai trabalhar junto. Você que tem uma família que pretende fazer esse deslocamento profissional, veja, dá certo, acredite e dá certo. Né? Se programaram direitinho, o Eduardo foi o cara que organizou, mas todo mundo topou e fez o seu papel e a engrenagem andou de forma sensacional. Cara, obrigado por conhecer você. Obrigado também. Sobretudo, que isso é o que a gente tem de mais importante. Espero que vocês façam uma boa viagem. E quando vocês estiverem lá, a gente faz uma reunião, vocês três, a gente conversa, bate um papo, para ver como vocês estão morando, como que é a rotina de trabalho, e se a grana está entrando de verdade lá para vocês. Show de bola. Show de bola. Valeu, cara. Um abraço. Até mais. Feito, meu querido. Valeu.